Vamos lá. Bom, isso aqui faz parte da matéria do professor Pedro, do IFES Cariacica, e o objetivo é estar falando sobre a regressão linear múltipla. Eu vou estar usando um exercício aqui do professor Guilhermino, foi um desafio que ele gerou, foi um trabalho, na verdade, que eu tive que entregar, então eu vou estar usando esse exercício para estar fazendo isso. Eu tenho que importar esse arquivo. Ele, ó, tá aqui, esse de cerveja, e você visualiza os dados e aqui você faz a importação. Bom, aqui tem que carregar essas pacotes, né? A maioria já está carregado. Então, creio que foi. Bom, quais são as funções aqui? O ggplot ele tem o objetivo de criar gráficos e visualizações, o métricas de avaliação do modelo, o rpart de modelos de árvore de decisão, o class algoritmo de classificação como KNN, cara de criação e avaliação de modelos preditivos. O dataset cerveja, eu estou guardando ele no dados, vou rodar. Aqui tem um diagrama de dispersão, eu quero avaliar os diagramas, então eu criei um vetor chamado variáveis, contendo o nome de colunas e dataset dados. Eu estou criando aqui três linhas e duas colunas para exibir esses gráficos, então, que são uma, duas, três, quatro, cinco colunas, seis com consumo. Consumo é a variável que eu quero prever. E eu vou fazer a análise de cada variável dessa em relação à variável dependente. Então, por isso que vão dar seis, ok? E aqui eu estou plotando os dados. Vamos lá, vamos rodar. Aqui fica melhor para visualizar. Pelo gráfico, a gente vê que tem muita dispersão e o que parece que tem mais correlação é a temperatura máxima, ou seja, quanto maior a temperatura máxima, maior o consumo de cerveja nesse local, né, onde foi coletado esses dados. Vamos seguir. Agora eu estou calculando as correlações. Então, essa variável aqui é para calcular a correlação e aqui para imprimir. Guardei, né, em correlações e agora eu estou imprimindo. Em relação a consumo, a que tem a maior correlação é temperatura máxima, com 64%. O restante tem alguma correlação, essa 50%, 39%, 57%. Então, é a temperatura máxima mesmo, conforme diz o gráfico. Aqui, eu estou plantando uma semente com esse comando seed. Ele é para gerar números aleatórios no R e garanto uma aleatoriedade toda vez que o código foi executado e é útil para a reprodutibilidade. Então, eu estou selecionando com esse sample 80% de forma aleatória das linhas do dataset, 80% é esse comando aqui, e o total de dados de forma aleatória estou gravando aqui em índice. Então, esse índice agora, eu vou usar esses dados que estão gravados aqui, né, no índice, que são esses. Eu vou gravá-los agora no dados treinos. Eu vou usar esse índice agora e
todos os dados que tem no data frame original, eu vou carregá-los nesse data treino baseado nos índices. Então, 80% serão gravados aqui, inclusive suas colunas. Esse dados treinos agora, ele tem 80% de dados aleatórios da tabela cerveja. Então, dados treinos agora, ele tem 80% dos dados aleatórios da tabela cerveja. Como eu sei nisso? Porque aqui em cima eu peguei 80% de forma aleatória e coloquei em índice. E são justamente esses valores aleatórios que ele foi lá no dados e pegou e gravou aqui, no dados treinos, tá bom? O que que tem após essa vírgula? Após essa vírgula, está dizendo que todas as colunas serão incluídas no dataset original da cerveja. Bom, e dos dados teste? Quando eu coloco menos, eu estou falando exceto aqueles 80%. Então, do todo, se exceto 80, sobraram os 20. E a vírgula é para falar todas as colunas. Eu pego esses 20 e guardo para dados teste. Então, que tem os 80%. Vamos lá. Regressão linear múltipla é uma técnica estatística que visa modelar a relação entre uma variável dependente, que é o que eu quero obter como resposta, e múltiplas variáveis independentes, as preditoras. Como eu faço isso? Agora, nós vamos estar usando esse comando. Ela tem LM, a função para ajustar o modelo de regressão linear. Dados treinos informa o dataset, que será usado para treinar o modelo. A fórmula consumo é a variável dependente, aquilo que nós queremos prever. O til é o símbolo que separa a variável dependente das variáveis independentes. O ponto, eu estou dizendo que eu quero avaliar todas as variáveis do dataset como independente. Se eu quisesse setar apenas uma variável, eu tiraria o ponto e colocaria o nome dela ali. Então, esse comando está ajustando o modelo de regressão linear para os dados informados e salvando o resultado aqui, nesse dataset, tá bom? Então, essa é a fórmula dele. Agora, nós vamos rodar esse comando, summary, que exibe um resumo estatístico do modelo ajustado. Nós vamos analisar os coeficientes, verificar a significância das variáveis e avaliar a qualidade do modelo. As saídas, né? Nós temos aqui a qual mostra a fórmula usada no modelo, aqui embaixo. Residuais, resumo dos resíduos, diferença entre valores reais e previstos. Coeficientes, detalhe dos coeficientes do modelo. Estimate, é o valor estimado para cada coeficiente. Erro, erro padrão associado ao coeficiente. E t-value, estatística t para cada coeficiente. Você vê que o objeto aqui, quanto os asteriscos significa muito significativo ou menos significativo. Vamos ver aqui no meu trabalho que eu entreguei. Em síntese, que é a construção do modelo, sobre as regressões e predições. O predict é uma função no R usada para gerar previsões baseadas em modelos ajustados, como regressão linear, LM, ou árvore de decisões, entre outros. A função pega o modelo ajustado, nesse caso, regressão linear aqui, e aplica o modelo para prever valores de variáveis dependentes, usando as variáveis independentes fornecidas no conjunto de dados teste. Então, os dados testes estão aqui. Ele vai, nas variáveis independentes, aplicar ali esse modelo e tentar achar uma
previsão. Eu rodei. Então, ele fez as suas análises, ele contém as informações agora, esse, esse subconjunto, né, de predições. Ele é um vetor que contém os valores previstos pelo modelo para a variável dependente de consumo. Cada elemento no vetor corresponde a uma previsão para a mesma linha de teste. Agora, nós temos que avaliar a precisão do modelo de regressão em prever o consumo. Tá? É esse aqui, MAE, é a média dos erros absolutos entre os valores reais e previstos. MAPE, o MAP, é o percentual média do erro. MSE, média dos quadrados do erro. RMSE, calcula a raiz do erro quadrático médio. E aqui nós temos a avaliação dele. Nós temos uma análise do R2. Aqui, com 71,02% da variação do consumo de cerveja, é explicado pelas variáveis independentes incluídas no modelo. Então, esse é um valor significativo. Né? Análise da métrica do erro. Então, representa aqui um erro médio absoluto das previsões, em termos das unidades da variável de resposta. Está interpretando que o modelo de regressão linear apresenta um baixo MAP, boa precisão percentual, e o MAI e RMSE mostrando erros absolutos aceitáveis, considerando os níveis de consumo observados na amostra. Apesar dos erros absolutos, o R2 de 70% confirma que o modelo explica bem a variabilidade dos dados. É isso que é a proposta.